Graça e paz, gente, irmãos, abençoados. Olha eu aqui de novo. Mas estou aqui para falar a palavra, as boas novas do Senhor, né? Porque precisamos muito estar alicerçados nessa palavra, fiel, firme, forte, para que a nossa raiz seja uma raiz profunda. Amém. Nessa manhã o Senhor me deu algo, eu meditando na palavra do Senhor, e o Senhor me deu algo muito interessante, sobre Salomão. Tá lá em 1 Reis, gente. Primeiramente, vamos fazer uma oração rapidinho. Pai, te agradeço por essa oportunidade de estar proclamando a tua palavra, Senhor, aonde quer que for e seja. Que a tua palavra venha a ser manifesta neste lugar, nesse ambiente de redes sociais. Que cada um que veja esse vídeo, Senhor, possa, Senhor, ser edificado. Que possa, Senhor, ser fortalecido pela tua palavra. Porque somente é a tua palavra que fortalece. Nós te agradecemos, eu te agradeço. Siga conosco, meu Pai. Fala aos nossos corações através da tua poderosa palavra. Amém. Vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo 9. Tá escrito assim. Eu vou ler pausadamente, como eu sempre gosto de fazer. Capítulo 9, tá, gente? 1 Reis. Quando Salomão havia terminado a construção do templo do Senhor, do palácio e tudo mais, o que tinha planejado construir, vírgula. Vamos dar uma paradinha aqui. Bom, o Senhor, ele tinha designado a Salomão a fazer esse templo. A gente pode perceber, se a gente for estudar mais lá para Crônicas, a gente vai ver a história de Davi. Davi, a arca do Senhor ficava em tenda. E o Senhor falou para ele que não era ele que ia construir um templo, era Salomão, era o filho dele. E ele respeitou, ele obedeceu, ele era um homem obediente, então ele obedeceu ao Senhor. E a gente pode já perceber aqui que Deus, ele tinha já essa obra, esse chamado para Salomão fazer. Não era Davi que tinha que fazer, era Salomão. E aqui nesse capítulo 9 a gente pode perceber que ele já tinha concluído a obra. E vamos trazer agora um pouco para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida, você e eu que vamos fazer. A gente não precisa ficar preocupado, entende? A nossa preocupação tem que ser em Deus estar. Não adianta somente Deus me chamar para fazer essa obra, mas Deus tem que estar nessa obra comigo. Então, o que Deus tem para mim e para você está reservado para mim e para você. Não era para Davi fazer, era para Salomão fazer. E ele fez. Então, a obra que Deus tem para fazer, ele vai fazer. Agora, a gente só faz se a gente quiser fazer. Não é verdade? Se a gente não quiser fazer, Deus vai enviar outra pessoa. Agora, se você quer fazer, se eu quero fazer, nós vamos fazer. Não fique preocupado. Para cada um, Deus tem um chamado, Deus tem algo para ser tratado, Deus tem algo, um propósito. Todos nós temos um propósito diferente nessa terra. Depois da vírgula, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez, como tinha aparecido na primeira vez em Gibeão. Aqui não era a primeira vez que Deus tinha aparecido para Salomão. A primeira vez foi quando ele pediu sabedoria a Deus. Ele falou: Senhor, me dá sabedoria para governar. Como é que eu vou governar isso tudo? Me dá sabedoria. O Senhor falou: olha, pede o que tu quiser que eu vou te dar. Ele poderia pedir riquezas, ele poderia pedir milhões de coisas, mas o que ele preferiu? Algo que a gente não pode tocar, mas algo fundamental para mim e para tua vida: sabedoria.
Nós precisamos ter sabedoria do alto, sabedoria para tomar decisões corretas, para falar sabiamente, porque há situações que a gente tem que saber falar, a gente tem que saber ter atitudes corretas, senão a gente fica numa saia justa. E Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para ser sábio. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói. Aqui ele não está falando só a mulher, ele está falando todos. Não é só dentro de casa, mas é em toda a sua vida. Nós temos que ter sabedoria, senão nós vamos destruir aquilo que Deus colocou na nossa mão para a gente fazer. Sabe, Deus nos chamou para algo. E se a gente não tiver sabedoria para administrar esse algo que Deus nos deu para a gente cumprir nessa terra, nós vamos destruir o propósito dele que ele tem na nossa vida. Então é necessário, é essencial ter a sabedoria do Pai para exercer um chamado, para exercer uma autoridade, para exercer um papel de mãe, de pai. Nós temos que ter sabedoria para exercer. Então, aqui foi a segunda vez que Deus falou com Salomão. A primeira foi o que, gente? Tá lá, vou dar a referência. 2 Crônicas, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Tá lá. Vão lá ler, que vocês vão ver que Deus... A primeira vez que Deus falou com Salomão. E aqui foi a segunda vez que Deus falou com Salomão. E o Senhor disse assim para ele, olha... Ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, para que aqui habite o meu nome para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. Gente, eu creio que Salomão, com certeza ele orou. Porque não basta, gente, só a gente cumprir o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Vamos colocar um exemplo. O Senhor me chamou para pregar a palavra. Né? Vamos lá. O Senhor me chamou para pregar a palavra. Eu não posso subir naquele altar se eu não clamar a presença de Deus comigo. Foi o que Salomão fez. Deus designou o que para ele? Construir o templo, chamado, a obra que Deus tinha era para ele construir o templo. Mas ele orou, ele pediu, aqui está escrito, ó, eu escutei a tua oração, então ele orou. Ele pediu para que Deus estivesse naquele tempo. Não é somente a gente fazer a obra, aquilo que Deus fala para a gente fazer, mas a gente tem que fazer com ele. Muitas das vezes nós queremos fazer, nós estamos no propósito certo, mas não estamos com o dono do propósito. Esse é o nosso problema. A gente quer fazer sozinho, a gente está até no caminho certo. Mas o dono do propósito não está com a gente não pede para ele estar com a gente. Então vamos lá, voltando por exemplo, subir no altar sem o dono do meu propósito. Meu propósito é o que nessa terra? É pregar a palavra. Entende? Eu sou uma pregadora, vamos dizer assim, um exemplo, gente. Sou uma pregadora, o Senhor me chamou pro altar. Eu tenho que estar no altar falando da palavra. Só que eu estou no altar sem a presença de Deus. O que vai adiantar? A palavra ela não vai surtir efeito. Porém, a palavra ela não vai voltar vazia. Algo ela vai fazer, mas a mensagem que era para alcançar níveis mais profundos, ela não vai alcançar. Porque eu não chamei a presença para perto de mim. Entende? Eu não chamei Deus para estar na minha pregação. Eu não chamei Deus para me orientar, para falar, para pôr as palavras na minha boca. Eu subi sozinha. Eu falei, Senhor, eu posso aqui fazer sozinha. Eu estou no meu propósito. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente esteja no propósito com o dono do propósito. Deu para entender mais ou menos? Então Salomão, ele cumpriu o propósito dele, mas ele chamou o dono do propósito para estar. Não interessa qual foi o final de Salomão. Não interessa. Ele chamou o dono do propósito para estar. Porque se Deus falou aqui, ouvi as orações e súplicas, é porque ele orou. É porque ele pediu. E o Senhor atendeu. Então, ore, clame ao Senhor. Não basta você somente estar no propósito. Você tem que estar com o dono do propósito. Amém? Versículo 4. E se você... Aqui Deus fala para ele, ó. Continua falando. E se você viver uma vida honesta, verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo,
Então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi a seu pai Davi, quando disse a ele: um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. Gente, precisamos ser obedientes, precisamos andar em sinceridade com o Senhor. Olha a promessa que Deus fez a Salomão. Se ele fosse obediente, se ele fosse honesto como Davi. Ei, Davi era um homem, errou, pecou, mas ele era sincero. Hoje em dia a gente quer se esconder, a gente quer esconder o pecado. Só que esquece que Deus, ele vê tudo. Seja sincero: Senhor, eu errei, eu menti, eu xinguei um palavrão. Senhor, eu, sei lá, fiz algo errado, entendeu? Eu desejei o mal para uma pessoa. Porque, gente, a sinceridade é primordial na nossa vida. Nós precisamos. Ah, o Senhor sabe o que eu fiz, mas Ele quer ouvir você falar. Davi, ele falava, ele se rasgava, ele errava, ele pecava. Só que ele se quebrantava, falava com o Senhor. E é isso que Deus quer. Aqui foi a promessa. Deus prometeu a Davi o quê? Ó, você foi um homem obediente segundo o meu coração, e agora o trono de Israel vai ter sempre um filho teu. Uma promessa. Gente, entenda uma coisa: tudo que a gente faz vai refletir na nossa descendência. Se você é obediente, a sua descendência vai colher frutos da sua obediência. Não somente você. Tudo que nós fazemos, colhemos algo. O que você tem feito? Você tem sido obediente ou desobediente? Entenda algo: não é só você que vai colher as consequências, mas são as suas descendências, são seus filhos. Tu tem deixado um legado de obediência para os teus filhos? Nossos filhos são as coisas que a gente mais ama nessa terra, depois de Deus, depois de Jesus. E nós não queremos derrubar os nossos filhos. Mas infelizmente nossos filhos pagam pelos nossos erros. Então precisamos entender que tudo que nós fazemos, todas as nossas atitudes, vai refletir. Não é somente nós. Eu sou responsável por um reino. Você é responsável por um reino, a nossa casa. Vai refletir neles. E o que a gente tem refletido neles? Vai continuar dizendo: contudo, se você e seus filhos se afastarem de mim e adorarem outros deuses e não me obedecerem às minhas leis, então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei, lançarei para longe este templo que tornei sagrado para meu nome, lançarei essa gente para longe da minha vista. Israel se tornará um objeto de zombaria e desprezo entre as nações. Este templo, que é tão imponente, se tornará um montão de ruínas, e todos que passarem perto dele vão ficar espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessa com essa terra e este templo? E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito. Em lugar do Deus verdadeiro, se apegaram a outros deuses. E por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. Deus mostrou o resultado da obediência com o resultado da desobediência. Um rei, ele tem influência sobre o povo, ok? Ele tem influência. Então, quando um rei naquela época se corrompia, o povo se corrompia. Quando o rei adorava, se prostrava a Deus, o povo adorava, se prostrava a Deus, porque ele era uma autoridade, ele era uma referência, ele estava ali, as pessoas viam, ele era o rei daquele lugar. Nós somos rei ou rainha de algo, da nossa casa, de algo que Deus colocou na tua mão para liderar. Você é o rei daquele lugar. Se você é um rei desobediente, o teu povo vai ser desobediente também. E vai colher essas consequências aqui. Por isso que ele fala: eu tirarei o povo. Por quê? Porque ele sabe que quando o rei se corrompia, o povo se corrompia também. Quando o rei adorava a Deus, o povo adorava também. Então ele vai tirar o povo. E aquilo que
que ele fez, que era aquela obra imponente do Templo de Salomão, vai se tornar ruína. Não adianta você fazer uma grande obra. Não adianta. Você vai fazer a grande obra, mas se você se corromper, a tua obra vai à ruína. Acabou. Gente, olha que sério isso. Gente, eu achei muito interessante essa passagem. Deus me levou assim, no nível que eu falei, gente, nós precisamos rever, refletir o que a gente, nós cristãos, estamos refletindo no nosso reino. Não adianta você fazer uma grande obra. Deus me chamou para uma grande obra. Amém, ok. Sabe? Muito bom. Primeiro você tem que chamar o dono da obra para estar contigo. Não adianta você estar só no propósito. Mas o dono do propósito tem que estar contigo. E você tem que ter obediência. Obediência para colher os frutos, não só você. Líderes, temos que ser obedientes. Não adianta você querer uma obediência do teu liderado ou dos teus filhos se você é uma pessoa desobediente. Eles só vão estar refletindo o que você é, o que eu sou. Então vamos abrir a nossa mente e entender que a obediência é primordial. Que nós somos responsáveis por um reino, o reino da nosso lado, nossa casa, um reino de um ministério, de uma liderança que Deus colocou. Você e eu somos o espelho. Entende? Não. E aqui eu escrevi isso, que eu até já falei para os irmãos, mas eu achei muito bom quando Deus me falou isso. Que não adianta exercer o seu chamado sem aquele que te chamou. Será inútil. Se você exercer o seu chamado, foi o exemplo que eu te dei sobre eu subir no altar. Eu sou chamada, um exemplo, para pregar a palavra, eu subi no altar, meu chamado, ok? Eu já sei que Deus me chamou para isso, é meu chamado, exemplo, tá? Deus me chamou, tá? É o meu propósito. Só que eu não subo com o dono do propósito. Será inútil. Deus até vai alcançar alguém, mas algo que Deus tinha de grande para alcançar, Ele não vai alcançar porque eu não chamei Ele para estar comigo no meu propósito. Esse é o nosso mal. Esse é o nosso erro. Mal não, desculpa até a palavra, mas esse é o nosso erro. Obediência ou desobediência? Bênção ou maldição? A gente está aí para escolher. Consequência vem. Essa é a real. Então, gente, essa é a minha palavra, minha não, do Senhor. Deus colocou no meu coração nessa manhã. Espero que tenha edificado a vida dos irmãos, a vida das pessoas que estão me vendo. Sou somente um vaso, sou somente um instrumento na mão de Deus. E no próximo vídeo eu vou dar sequência desse estudo de 1 Reis. Foi isso que eu li? 1 Reis, tá? Eu vou dar sequência desse estudo, porque eu acho um estudo muito interessante pra gente saber o que vai acontecer com Salomão. Todo mundo já sabe, mas é bom a gente estudar a palavra. Salomão, ele começou bem, mas terminou mal. A gente precisa começar bem, continuar bem e terminar bem com a presença de Deus na nossa vida, sendo obediente, sendo fiel a Deus. Porque não é somente nós que vamos colher as consequências, mas é o nosso reino, com R minúsculo, que vai colher as consequências. Amém? Agradeço a Deus por essa mensagem. Agradeço a Deus por tua vida, por você estar com ar, com fôlego para respirar, estar de pé para ouvir essa simples e humilde serva do Senhor que se colocou na posição e entendeu que é necessário espalhar a palavra,
É necessário falar. Não importa a maneira, o jeito, aonde, mas precisamos manifestar o reino de qualquer forma. Amém? Fiquem na paz. Fique com Deus. Deus abençoe. Beijo.